Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. 5 de setembro, segunda-feira. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias de hoje. Homem é preso em Votuporanga por agredir a mulher e o filho de 5 anos. População de Votuporanga cresce quase 9% em 6 anos. De acordo com os dados do IBGE, a cidade tem cerca de 92 mil habitantes. Custo de vida mais caro. O preço do gás de cozinha está, em média, mais alto 9% em todo o país. E no futebol, vamos falar da Copa Pequeninos do Futsal, disputada em Votuporanga. Nós acompanhamos a rodada deste fim de semana. É agora, no TVU Jornal. Um homem de 31 anos foi preso por violência doméstica no último sábado no bairro São Cosme, aqui em Votuporanga. Moradores do bairro chamaram a polícia quando ouviram gritos que vinham da casa. A polícia chegou no momento em que o homem agredia a mulher e o filho de 5 anos. Ele foi preso em flagrante e levado ao plantão policial. Segundo informações da polícia, mãe e filho tinham marcas pelo corpo. A mulher já havia registrado queixa anteriormente pelo mesmo motivo. O suspeito foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste e vai responder por agressão e cárcere privado. A estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez traz agora as principais notícias do Noroeste Paulista nesta segunda-feira. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Uma briga entre 2 irmãos terminou em tragédia ontem em Valentim Gentil. Eles começaram a lutar depois de uma discussão, provavelmente por causa de uma bateria de carro. O mais novo, de 18 anos, golpeou várias vezes com uma faca o pescoço do irmão de 21. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi preso em flagrante. 2 jovens de 21 e 18 anos morreram ontem de madrugada depois de sofrerem um acidente de moto na estrada rural que liga Populina a Turmalina. Segundo a polícia, eles seguiam pela estrada quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore às margens da pista. A polícia investiga as causas do acidente. E em Novo Horizonte, a polícia investiga a morte de um homem de 31 anos durante um assalto a um supermercado no último sábado. Segundo a polícia, um homem encapuzado e aparentemente armado com um revólver rendeu o gerente e o vigia do estabelecimento. Mas quando o suspeito se descuidou, o gerente pegou a arma dele e, ao perceber que era de brinquedo, fugiu e chamou a polícia. O vigia lutou com o assaltante e, durante a briga, o suspeito teria passado mal. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O dono de um sítio foi multado em R$15 mil por ter queimado palha de cana no último sábado à tarde em Nova Castilho. Segundo a polícia, eles perceberam o fogo durante patrulhamento na região. No total, 15 hectares foram queimados. A queima da cana está proibida no Noroeste Paulista por ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde. Essas são as notícias recentes da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã. E na 31ª sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, esta noite, 3 projetos serão votados. Yasmin Gutierrez volta para trazer para a gente os detalhes da reunião. Na pauta de hoje está prevista a votação do projeto que permite que mulheres desembarquem fora dos pontos de ônibus depois das 9 horas da noite. Essa medida tem o objetivo de garantir maior segurança às passageiras. Outra proposta denomina de Rua Rivaldo Fonseca Miranda a atual Rua Projetada 4, no loteamento Jardim Residencial Nogueira do Prado. E, por fim, será visto o projeto que dá nova redação à Lei de número 4847 de 2010, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. A sessão começou agora há pouco, às 6 da tarde, e toda a população pode participar. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal.
Eleições 2016, o Ministério Público solicitou a abertura de inquérito para investigar cidades aqui da comarca de Votuporanga que têm mais eleitores do que população. A assessoria do promotor eleitoral Marcos Vinícius Seabra informou que solicitou à Polícia Civil que apure as informações. Das 4 cidades da comarca, 2 têm mais eleitores do que a população total. Álvares Florense, por exemplo, tem 3.824 habitantes, mas 4.277 eleitores, ou seja, 453 eleitores a mais. Japaríze tem uma população de 2.142 munícipes e conta com 2.523 eleitores, o que dá uma diferença de 381 eleitores a mais. Dependendo do resultado, o Ministério Público vai tomar as medidas necessárias. E de acordo com a última pesquisa do IBGE, a população de Votuporanga cresceu quase 9% em 6 anos. Muita gente vem para estudar ou mesmo em busca de trabalho e acaba encontrando aqui motivos para ficar, como você vai ver na reportagem de Wender Rodrigues e Dante Parra. Edgar chegou no Brasil há 12 anos, mas há 7 passou a viver em Votuporanga. Trouxe na bagagem roupas e a vontade de conquistar um espaço em um país até então desconhecido. Uma pessoa comprou uma mercadoria minha em Rio Preto e começou a falar de Votuporanga, que a cidade era boa, que você podia chegar lá, acolhedora, cidade pequena, para você ter uma vida mais sossegada. Morei na cidade interior de Lima, Peru, então cidade pequena. Aí eu queria uma coisa assim. Aí acabei chegando aqui. Em 6 anos, Votuporanga ganhou milhares de histórias como a do Edgar. De acordo com o IBGE, em 2010 a cidade tinha pouco mais de 84.700 habitantes. Em 2016 já somos em cerca de 92 mil, um crescimento de 9%. Nancy é uma dessas novas moradoras. Chegou em Votuporanga há 3 anos, veio da Síria e aqui encontrou aquilo que tanto precisava, como tranquilidade e um trabalho. Por causa da guerra eu venho para cá. Aí eu cheguei aqui, fiquei com minha avó, morei 2 anos aqui com ela, agora já 3 anos aqui no Brasil. Eu gostei muito de Votuporanga, gostei do Brasil, pessoa muito boa. Aqui em Votuporanga ela continua algumas tradições que aprendeu na Síria. Mantém, por exemplo, a cultura de fazer o café diferente do nosso e de ler a sorte na borra. E assim, a cada ano, Votuporanga vai ganhando novas narrações. Em cada habitante, algo diferente. Em cada um que vem de fora, curiosidades que chamam a atenção. Tudo isso junto faz que a cidade se renove e tenha sempre algo novo para contar. O que eu tenho hoje, o que eu tenho conseguido, foi nessa cidade. Foi na cidade que me acolheu, me abriu as portas, me deu a confiança. Você acabou tendo uma família aqui também, algo que nem planejava. Votuporanga te ajudou, assim, aconteceu até isso na sua história, né? Até eu casei, agora eu tenho neném, tá tudo bem agora. Bacana, né, a história desses dois, não só pela coragem deles, mas também pela disposição em aprender uma língua nova, uma cultura diferente. Não é fácil, não. E já no próximo bloco, vamos falar do reajuste do gás de cozinha, alta de até 12% já foi repassada aos consumidores em todo o país. A gente volta já já com esse assunto. O preço do gás de cozinha foi reajustado em média 9% em todo o país. Um dos motivos é que o dissídio coletivo dos funcionários das distribuidoras do produto é justamente neste mês. Não tem jeito. O gás de cozinha está mais caro. O aumento do preço ao consumidor final é o reflexo da alta do produto na cadeia produtiva. Durante o mês de agosto, as principais distribuidoras do país enviaram comunicados para revendedoras locais, avisando o reajuste. Em média, será de 9%. O botijão de uso doméstico de 13 quilos deve passar em média de R$ 55,00 para R$ 60,00. Segundo as distribuidoras, o aumento acompanha a inflação e custos com transporte e insumos. Nessa revendedora da cidade, a gerente tem ouvido reclamações dos clientes,
O consumidor final, ele sempre se assusta em qualquer aumento que acontece, né? Mas a gente vai passando para os clientes conforme vão ligando, muitos pesquisam preços, mas aí todo mundo vê que realmente o gás subiu. E o aumento do preço do gás não preocupa apenas as donas de casa. Lanchonetes e restaurantes que usam muito o produto também devem fazer reajustes. Comer fora de casa pode ficar um pouquinho mais salgado. Humberto usa gás diariamente na lanchonete para esquentar a chapa. São feitos vários lanches por dia com o fogo aceso. Segundo ele, por conta da crise financeira que castiga o consumidor, por enquanto ele vai segurar os preços, mas confessa que está difícil. Esse aumento atrapalha um pouquinho a gente, né? Mas a princípio não vamos repassar esse aumento para os clientes, não. A gente vai segurar, vai diminuir um pouco aí o nosso lucro, né? O último aumento do gás de cozinha foi em setembro do ano passado. A Agência Nacional de Petróleo destacou que os preços são livres e para baixarem só depende da concorrência. E bancários de todo o país devem entrar em greve a partir de amanhã. Entre as principais reivindicações está a reposição salarial. Nossa equipe conversou hoje pela manhã com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Votuporanga. E quem vai conversar com a gente sobre essa possível greve dos bancários é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Votuporanga, Arley Aparecido Visonar. A greve está confirmada para amanhã? A partir de amanhã, de acordo com a Assembleia que nós decidimos na última sexta-feira, aqui no nosso sindicato, a greve ela poderá, a partir de amanhã, a qualquer momento, né, os bancos já têm autorização para entrar em greve. E quais são as reivindicações de vocês? A nossa pauta de reivindicação ela é muito extensa, né? Compreende aí 14,78 de reajuste salarial, né? O salário mínimo de IES, né, para efeito de contratação. Temos aí R$ 880 que seria o valor do salário mínimo hoje para efeito de auxílio alimentação e auxílio refeição, né? E entre outras reivindicações que principalmente trata da questão do fim do assédio moral e metas abusivas e mais contratação de pessoal. Em caso de paralisação total, qual que é a orientação de vocês para a população? Danilo, a gente tem orientado o seguinte, as pessoas procurar não deixar vencer boletos, né? E procurar sempre atendimento via autoatendimento nas agências, porque os terminais de autoatendimento eles funcionarão, internet banking, tem também as lotéricas e os correspondentes bancários. Obrigado pelas suas informações. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. A última paralisação dos bancários ocorreu em outubro do ano passado e teve duração de 21 dias, com agências de bancos públicos e privados fechadas em 24 estados do país, além do Distrito Federal. E a segunda-feira foi de sol entre nuvens e a previsão é de pancadas de chuva agora à noite. Vamos saber como fica o tempo amanhã em Votuporanga e região? Olá, a instabilidade se intensifica nesta terça-feira com aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas no estado de São Paulo. Na capital, a terça-feira é de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto, pode haver ocorrências de chuvas com trovoadas a qualquer momento. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 26 graus. Aqui em Votuporanga, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 18 a 28 graus, até mais. E daqui a pouco, as notícias do esporte. O ciclismo está entre as modalidades que terão representantes votuporanguenses nos Jogos Abertos deste ano, que serão realizados em São José dos Campos. E a nossa equipe acompanhou a rodada do fim de semana da Copa Pequeninos do Futsal. Você vai ver como foi já depois do intervalo. A Copa Pequeninos de Futsal Paulo Sérgio Anoni começou na última terça-feira e a disputa segue a todo vapor aqui em Votuporanga. No último sábado também teve rodada. Nesse final de semana foram mais 7 partidas e até o final da Copa serão 108.
Os jogos desse final de semana tiveram a participação das categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-16. O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte em parceria com a Liga Votuporanguense de Futsal. O campeonato reúne cerca de 600 atletas de Votuporanga e também da região, que representam 54 equipes das categorias Sub-6 a Sub-16, masculino e feminino. De acordo com um dos organizadores, o objetivo é promover a interação entre os jovens e o incentivo ao esporte. Vários bairros da cidade, várias equipes da região participando da competição. Isso realmente é uma interação. Pais e familiares compareceram para dar aquela força. É um benefício para os meninos, né? Que acaba sendo uma diversão, tá? E para mim é uma ótima opção de lazer. O campeonato termina em outubro. Até lá, tem muita bola rolando na quadra. A premiação será incluso em troféus para as equipes campeãs e vice-campeãs e medalhas para todos os atletas integrantes dessas equipes. Bom, a Copa já é uma tradição na cidade e tem ajudado a revelar talentos no esporte. Os jogos são sempre aos sábados na quadra do Complexo Esportivo Mário Covas, lá na zona norte da cidade. E a entrada é de graça. E agora vamos falar da 80ª edição dos Jogos Abertos, que será realizada de 12 a 24 deste mês em São José dos Campos. Votuporanga terá representantes em várias modalidades, entre elas o ciclismo. Cerca de 13 mil atletas representando 200 municípios paulistas vão participar dos Jogos. Votuporanga será representada em 11 modalidades. Atletismo, atletas com deficiência ACD masculino, biribol, bocha, ciclismo masculino e feminino, dama, judô feminino, natação masculino e feminino, natação ACD masculino, taekwondo masculino, tênis masculino e kickboxing masculino. Entre as equipes de maior destaque no esporte de Votuporanga está a de ciclismo. O Lineker e a Valéria são atletas dessas equipes. Entre as conquistas do Lineker está a medalha de ouro nos Jogos Regionais, realizado em julho em Araçatuba. Já a Valéria foi campeã dos Jogos na mountain bike feminino. Toda competição é uma prova diferente, né? A gente torce para a pista estar técnica, porque eu estou treinando bastante trecho técnico. No dia mesmo você tem que estar bem, o equipamento tem que responder, então é um conjunto de tudo. A gente sabe da dificuldade, né? Vamos encontrar atletas do estado inteiro, todos em boa forma, né? Todo mundo vai sair bem preparado para lá. Mas é isso, assim como eles vão estar, eu também vou estar, então vamos para cima deles. De acordo com o chefe da delegação de Votuporanga, as equipes estão bem preparadas. A expectativa é a melhor possível, né? Considerando que é o maior evento da América Latina, então lógico que todos que lá estarão representando o município. E Josiano Garofolo atualiza para a gente agora as notícias do futebol. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo e hoje dando um destaque especial aí para Nauana da Silva, bicampeã brasileira de judô, votuporanguense. Nauana, mais uma vez, dando orgulho para a cidade, atleta que é lá da Academia Dojo e também da Secretaria Municipal de Esportes. Disputou o Campeonato Brasileiro de Judô no último final de semana lá em Salvador, na Bahia, e das 5 lutas aí venceu todas e se classificou agora para defender o Brasil no Pan-Americano em El Salvador. Parabéns aí para a atleta, para os seus treinadores, é muita dedicação envolvida aí para conquistar o bicampeonato brasileiro de judô. Grande nome aí, grande destaque esportivo de Votuporanga, a Nauana da Silva. Parabéns, Nauana. Vamos continuar falando de notícia local. No final de semana teve jogo na Arena Plínio Marim, Copa Paulista. A Votuporanguense venceu a equipe do Marília por 2-1. Outro jogo da rodada aí, o Catanduvense venceu o Olímpia por 3-2. E a gente já tem mais ou menos aqui a tabela de classificação. Time do CAV classificado. O líder do grupo é o Penapolense com 17 pontos. Depois vem Votuporanguense com 15, seguido pelo Olímpia com 9, Mirassol com 8. O Marília fica com 7 pontos na 5ª colocação e depois o Catanduvense com 6 pontos ganhos. O torcedor
estranhou muito. No final de semana não teve rodada do Campeonato Brasileiro, ligou a televisão 4 horas da tarde lá, cadê o jogo? Não teve, né? Esse final de semana foi para apenas jogos que foram remarcados, né, por conta dos Jogos Olímpicos, jogos envolvendo equipes do Rio de Janeiro. O Botafogo, mas antes de falar o resultado, jogos que influenciaram diretamente a tabela de classificação. O Botafogo venceu o Grêmio por 2-1 com direito a gol de bicicleta, golaço. O Fluminense aí venceu um jogo difícil contra o Figueirense por 3-2. Não mudou a tabela de classificação no topo, né? O Palmeiras segue o líder aí com 43 pontos, depois vem o Flamengo com 40, Atlético Mineiro é o terceiro com 39, depois o Corinthians na quarta colocação com 37, o Santos é o quinto com 36, o Grêmio em sexto com 36, também poderia ter ido a 39 se tivesse vencido, poderia ter entrado no G4. Em sétimo vem a Ponte Preta com 34, em oitavo o Fluminense com a vitória entrou também no G8. O Botafogo foi a 11ª posição, tomou uma posição do São Paulo, que agora é o 12º com 28 pontos ganhos. E na zona de rebaixamento, o Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro. Ainda falando aí de notícias de futebol, amanhã tem jogo da seleção brasileira, joga amanhã à noite contra a Colômbia, o jogo às 9h45 da noite lá na Amazônia. Então, um jogo que deve definir aí, quem sabe, o Brasil conquistando uma melhor posição na tabela de classificação das eliminatórias para a Copa da Rússia. O time está treinando e muito provavelmente deve ser o mesmo que entrou aí na partida fora de casa contra o Equador, naquela grande vitória da quinta-feira por 3-0. São esses os destaques de hoje e eu convido você em casa para assistir daqui a pouquinho o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense com o melhor bate-papo esportivo. E o TV Jornal Segunda Edição está terminando. Fique agora com o programa Meio de Campo com Josiano Garofolo. Para você uma ótima noite. Amanhã a gente se vê aqui 6:45. Eu espero você. Até lá.